O cara falando que, vocês sabem por que nenhuma dose de álcool é segura? Porque a maconha é irmã do lúpulo. E o lúpulo tem canabidiol. Então, quando você está bebendo cerveja, você está bebendo canabidiol. Por isso que você fica alegre e tal. Você ficou famoso, todo mundo viu. Você foi para todo mundo. Só que, assim, ele falou meias verdades e meias mentiras, né? Realmente, a cannabis é irmã do lúpulo. Elas estão na mesma família, a taxonomia é a mesma, chama Cannabaceae, inclusive, o nome da família, onde o lúpulo se insere. Mas não é só o lúpulo. Tem outras, tem a trema, tem a celta, tem uma série de ervas que são dessa classe. Esse aí foi o famoso Rolando Lero, né? Mas assim, se você for parar para pensar, assim, são irmãs, mas elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? O lúpulo e a cannabis, elas têm a mesma morfologia. Elas são iguais, são idênticas, as flores. E o segundo é a produção de terpenos. Então, elas têm os óleos essenciais. O aroma é semelhante a algumas, parecem com o lúpulo. Mas é só. Não tem canabidiol, não tem THC, não tem nada disso. Para a gente ter um contexto histórico, é fácil da gente entender o caminho que a cannabis seguiu desde que ela apareceu. Não vamos lidar com achismo, vamos lidar com o que é escrito, e arqueológico e tudo mais. A gente tem várias evidências encontradas demonstrando a fibra da maconha, né, utilizada em roupas, como corda. E o mais antigo que a gente tem, famosa, a Dama da Sibéria, que tem uma dinastia de 12 mil anos antes de Cristo. Nossa. E ela já tinha nas suas roupas fibras de cânhamo. Então a gente já... E não é à toa que chama cannabis sativa. 12 mil anos? 12 mil anos antes de Cristo. É uma dinastia chinesa, eu não vou saber exatamente o nome. Só que a China foi quem realmente... Porque se a gente for parar para pensar... E o que a gente tem de história é que a gente praticamente se desenvolveu à base da maconha no passado. Como você fazia as suas fibras no passado? Com o quê? Com algodão? Qual eram as fibras que a gente utilizava? A maconha ela é muito versátil. A cannabis ela pode ser utilizada como alimento, como fibra, na parte têxtil, como corda. E ela sempre esteve ali. Então, a gente domesticou ela e alguns animais para a gente poder se tornar nômades. Porque a gente nunca iria para algum lugar se a gente não tivesse formas de repor. As vestimentas, as cordas, você não vive naquela sociedade. Então, a fibra principal era o cânhamo. E a gente conviveu com ela ao longo de muito tempo. Só que isso aí foi chegando num momento em que começou a haver um contato das culturas orientais com as ocidentais. E aí isso vai acontecer ali no século I depois de Cristo. Quem tem um médico greco-romano, nessas investidas que eles dominavam quase tudo, ele descobre o uso da cannabis, que já era coisa milenar, na China, na Índia. Ela é de origem mesmo, genética, do Planalto tibetano, na Ásia Central. Foi ali que ela se desenvolveu. Entre a Índia e a China, ali perto do Himalaia, aos pés do Himalaia. E ali ela foi se desenvolvendo, e a gente que carregou ela. E olha que interessante. Só existem 2 espécies que colonizaram todo o planeta. O ser humano e a cannabis. Isso, quem fala, é um botânico, um biólogo famosíssimo, realmente. Porque ela é tão versátil que ela se adapta a qualquer ambiente. A qualquer ambiente. Eu lembro do filme, não, do seriado Narcos, né? O pessoal fazendo isso lá no México, numa zona assim na mata, com muita chuva, com pouca chuva. Produz. Cara, todas as sociedades falam dela. Qual país que não usa? Sim. Não tem. Não, esse país não existe. Ela está presente há milênios no planeta inteiro. E fomos nós que levamos ela. Só que com outros intuitos, né? E ela foi se desenvolvendo e foi criando. E ela, por se adaptar muito rápido, ela foi criando várias morfologias que a gente foi confundindo com o tempo, chamando de índica, sativa, não sei o quê, mas na verdade é uma planta só, com várias caras. Foi satirizando também. Exato. Né? E aí, cara, ela foi se tornando popularmente conhecida, apesar de que só no meio da elite, que é quem tinha que ler, naquela época, 2, 3 depois de Cristo, não era tão comum. Só que ela vai se tornar mesmo muito conhecida quando um médico irlandês, chama William Brooke, ou Shaughnessy, que é o nome dele em irlandês, ele era o médico da coroa britânica. E ele
E aí vem a história interessante que eu até brinco, né? A gente atravessava o mundo inteiro atrás de tempero, não eram temperos. O que eles buscavam lá eram basicamente substâncias que se parecem muito com a cannabis, e a cannabis estava nesse meio, e eles tinham que buscar na Índia, porque lá existia uma espécie que era diferente da que eles tinham lá. Lá na Inglaterra, eles tinham uma espécie que se adaptou, e ela era fibrosa, ela era utilizada para fibra, né? Para as naus portuguesas. As naus portuguesas que chegaram no Brasil chegaram com velas de cânhamo e cordas de cânhamo. Se você entrasse naquela época com algodão no mar, você estava morto. Você não tem como, se você perder o algodão, você morre. E o algodão, e aí a fibra de cânhamo ela tem uma particularidade. Ela tem um fungicida natural, ela não mofa. E é por isso que ela está sendo usada nos tijolos de bioconstrução, que é o hempcrete, porque aquilo ali não mofa. Que o maior problema de uma bioconstrução é a umidade, o negócio mofa e ele se perde. O hempcrete não. Ele já está sendo produzido no Paraguai. Inclusive um brasileiro fazendo isso lá. É. E aí, cara, ela vai se tornando uma commodity da época, apesar de não haverem naquela época, mas ela era basicamente utilizada para tudo. Qual remédio que você usava para tratar sua dor? Você vai falar para mim, naquela época, planta. Pô, e quem que ia falar para você não usar a maconha? Que é proibido? Não era proibido. E outra, vai plantar lavanda lá na sua casa. Puta, você vai se lascar, cara. É difícil. Maconha, se você jogar a semente no chão lá, se der bobeira, ela ainda dá outros pés lá do lado, porque ela é uma erva. É uma erva daninha. Ela é uma invasora. Então, ela consegue se perpetuar. E naquela época, pra gente, foi assim, um boom na medicina, porque esse William Brock O'Shaughnessy, quando ele vai para a Índia, ele vai para essa cidade, e lá ele vê que os médicos indianos, já estava no livro Atharva Veda, que é um livro da base da Ayurveda, já fala da cannabis. E lá nesse livro ele aprende como tratar o tétano, como tratar a epilepsia, como tratar várias doenças com a cannabis, e ele faz a primeira publicação médica, 1836, ele publica o primeiro artigo médico falando sobre o uso médico da cannabis. O primeiro registro escrito sobre o uso médico são 1000 anos antes de Cristo, a farmacopeia mais antiga que existe, a farmacopeia chinesa, ela tinha 300 plantas, 1500 numa dinastia ali antes da era cristã. Dentro dessas 300 ervas, a maconha estava lá descrita como tratamento. Então, isso já é uma coisa milenar. Só que isso, tudo vai culminando num momento que a gente começa a ter interesses vinculados a uma questão. Eu não costumo cravar com o martelo qual foi o real motivo da guerra às drogas. Existe um seriado no Netflix, chama Baseados em Fatos Raciais, né, que mostra que existia um preconceito contra os mexicanos, contra os negros. Mas, enfim, a história diz tudo. No Brasil, isso é muito interessante. Quem trouxe a maconha para o Brasil foram os portugueses, não foram os escravos africanos. Né? Para que eles trouxeram? Para que os portugueses, a coroa portuguesa, trouxe para o Brasil 60 sacos de cânhamo? E quando ela chegou aqui, a primeira coisa que ela fez, em 1536, foi criar uma benfeitoria na ilha de Santa Catarina, para que ela pudesse produzir ali nessa benfeitoria fibra de cânhamo. Porque quando ela vinha, ela precisava de ter substitutos para todos o material que ela tinha de perecível. Então, a primeira coisa que ela fez no Brasil, benfeitoria de cânhamo. E ela tentou 8 vezes no Brasil colônia. Tentou Rio de Janeiro, não deu certo. Rio Grande do Sul, não deu certo. Qual deu certo? Uma, Pernambuco. Até 1920, está lá até hoje, Companhia de Tecidos Pernambuco. Teciam fibras de cânhamo lá.